A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero ler aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e falar de algo tão inusitado, tão conhecido. Os filisteus se reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 m. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme, parecida com o eixo de um tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Adiante dele caminhava o seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: "Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo." Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Que coisa terrível é o medo. Que coisa terrível é você perder a confiança no Deus Todo-Poderoso. Que coisa terrível é ver que um dia um homem que deveria representar o que é ser valente, o que é ser heróico, um dos reis de Israel, por negligenciar a autoridade e o poderio do Senhor, se ver agora diante de um homem, diante de um filisteu, rendido. A Bíblia diz que todo o exército de Israel teve medo. Nós vemos que o marketing dos filhos das trevas, o marketing do filho de Belial, conseguiu paralisar e dinamitar a valentia dos israelitas. Nós vemos que a Bíblia diz que o gigante Golias era uma figura imponente e diante dele ia o seu pajem, o seu escudeiro, e eles olharam para o tamanho de Golias, olharam para as ferramentas de Golias, para o currículo de Golias, e se esqueceram do currículo do Altíssimo. Esqueceram-se quem é o Deus a quem eles serviam. Esqueceram de olhar a quem nós devemos exaltar, a quem nós devemos ter a nossa plena confiança. E aí nós vemos todo o exército chocado ao ver um único homem desafiá-lo, para que assim pudesse evitar um grande derramamento de sangue. E agora começa uma outra história
Aquilo que a Bíblia diz, que Deus ele usa o fraco para confundir o forte, usa as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. Nós vemos, glória a Deus, na continuidade desse relato bíblico, que Davi era um filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Devia ir ao acampamento de Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estavam acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, o exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começavam a fugir amedrontados. Nós vemos, irmãos, que até eles iam para o campo de batalha. Nós vemos que o exército de Israel até gritava palavras de ordem, mas não tinha unção. O que Deus ele quer de mim e você é que nós busquemos a unção, é que nós nos humilhemos na sua presença, é que nós venhamos buscar revestimento do alto. E alguém ainda disse: você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que dizia. Aleluia. E aí, quando ele escuta sobre a recompensa, sobre o que iria ganhar, porque toda batalha, toda luta tem uma recompensa, ele disse: quem é, afinal de contas, este filisteu pagão, que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Nós vemos, amados, que Davi tinha intimidade com Deus, que neste período, mesmo sendo jovem, Davi sabia que aquele incircunciso, ele não estava lutando contra homens, mas ele estava desafiando a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Davi agora se prontifica a ir lutar. Davi agora conta com a sua experiência pessoal com Deus. É o que eu e você devemos contar, com a nossa experiência pessoal com Deus. É nós crermos naquilo que o nosso Deus já operou em nossas vidas. É saber que Deus ele não falha. Davi se apresenta, é zombado, é criticado, é humilhado por seus irmãos. Manda ele voltar, zombam da sua pequena estrutura, da sua fragilidade humana, zombam da sua pouca idade, mas ele dá o seu currículo. Confiei no Senhor, tomando conta do rebanho.
E veio um leão e eu o matei com as próprias mãos. E veio um urso e assim também eu fiz. Deus foi comigo e Deus irá me dar vitória sobre este gigante. Ele colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Tentaram colocar ferramentas de covarde sobre Davi. Saul coloca a sua armadura, mas ferramentas de covarde não servem para ser vestido por um valente de Deus. O valente de Deus não precisa de espada nem de lança. O valente de Deus não precisa da força humana. O valente de Deus, ele usa a arma mais poderosa que existe, a fé no nome do Altíssimo. E nós vemos que Davi, ele passa, pega as suas ferramentas de pastor, coloca, afunda algumas pedras e vai até aquele que arrogantemente se achava maior do que o próprio Deus. E ali ele escuta mais uma vez a zombaria de um homem que parecia um gigante, que parecia uma força descomunal, mas não tinha Deus. E ele diz: eu sou acaso algum cão para tu vires com pau e com pedra? Ele disse: hoje mesmo eu darei a tua carne às bestas feras do campo. E Davi disse: eu não vou a ti nem com espada nem com lança. É no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Altíssimo. É no nome do Senhor que eu vou até você. E ele arremessa aquela pedra através da funda, derruba o gigante e mostra que a confiança em Deus é algo surpreendente. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que você está diante das adversidades e das dificuldades? Você está como o exército de Saul ou você está na fé e na unção de Davi? Pense nisso. Eu quero orar por você. Ó Deus eterno e bendito, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço força, meu Deus, e sabedoria e entendimento, ó Deus, para o teu povo, para esta nação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, desperta o teu povo para orar, para jejuar, para buscar, para adorar, para evangelizar. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, mostra que há uma diferença entre aquele que te serve e o que não te serve. Pai bendito, no nome de Jesus, eu peço toda sorte de bênção, ó Pai, para o teu povo. Leva paz para Jerusalém. Meu Deus, abençoa, meu Deus, o Brasil. Meu Pai, eu oro pelos nossos governantes, eu oro, meu Deus, pelas autoridades constituídas por Ti. Eu oro, meu Deus, por uma pátria soberana, que, meu Deus amado, se submete à Tua vontade, resiste o diabo e ele foge de uma nação cujo Deus é o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós tudo te pedimos e te louvamos. Amém, graças a Deus. Se você é inscrito no canal, querido, comenta aí, dá temas para que nós venhamos ministrar, fala o que é que eu preciso melhorar no canal, nos ajude compartilhando, nos ajude a divulgar, aleluia, a palavra do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreve, não te custa nada, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like ou dislike, e assim, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim for possível. Amém? Fica com Deus.